projeto que eu estou a desenvolver são em duas áreas um pouco distintas, mas que são complementares. Ou seja, tenho uma área que já vem mais do passado, digamos, que é nessa parte do envelhecimento e da medicina regenerativa, em que estamos a tentar identificar, seja alguns indicadores ou maneiras de otimizar o processo de reprogramação celular, que é converter uma célula velha, digamos, diferenciada numa célula nova, pluripotente, ou seja, estamos a tentar otimizar este protocolo. Estamos também a tentar otimizar protocolos idênticos, que não são de reprogramação, mas chama-se transdiferenciação, que é basicamente converter um tipo de uma célula noutro tipo diferente, ou seja, converter uma célula A numa célula B, e estes processos normalmente estão muito limitados com o envelhecimento, ou seja, o envelhecimento é uma barreira para estes processos. Estamos a procurar alternativas, a procurar biomarcadores que ajudem a acelerar e a otimizar este processo. Por outro lado, tenho projetos também na área do cancro, que é um bocadinho o oposto, não é? Ou seja, os cancros são células muito proliferativas e estamos, ou seja, da mesma maneira, a procurar indicadores, ou seja, metabólicos ou outras moléculas que façam o oposto neste caso, ou seja, que façam com que os cancros se tornem menos agressivos, que percam esta capacidade de se dividir tanto e de serem tão agressivos. Parecem ser divergentes, mas estes projetos acabam por ter alguma base de convergência, okay? Porque algumas moléculas que ajudam num dos processos podem ser usadas para inibir o outro e estamos neste momento a encontrar, ou seja, indicadores em que alguns processos poderão ser convergentes. Mas as duas áreas principais são essas. Ou seja, durante o processo científico, à medida que nós crescemos, não é? O nosso trabalho acaba por ser idêntico do outro grupo. Nós trabalhamos dentro de grupos maiores, certo? Ou seja, eu trabalhei em Espanha dentro de um grupo, depois trabalhei em Lisboa também em colaboração dentro do grupo da professora Carmo, e isso só aqui, ou seja, só quando começamos com uma certa independência é que temos de começar a procurar caminhos diferentes, para não estarmos sempre colados ao passado. Mas estou a dizer isto porque até um certo momento o nosso trabalho é apenas uma pequena variação do que é feito no grupo maior, ok? E claro que é essa acumulação de conhecimento que depois leva a que a pessoa consiga ter alguma novidade, ou seja, que tenhamos no futuro consigamos seguir um caminho que seja um pouco diferente. Ou seja, neste momento, dito isto, ou seja, as técnicas usadas são semelhantes às técnicas usadas por outros grupos. Talvez a novidade seja que estamos a olhar para uns RNAs que não codificam proteínas, mas isso também acaba por não ser novidade. Há muitos grupos a olharem para isso. Eu penso, se há algum aspecto mais novo, ou seja, que distinga, será mesmo esta tentativa de convergência entre conciliar, ou seja, o que está a ser feito na biologia do cancro com a biologia das células estaminais. Penso que neste momento ainda não está a ser muito explorado, apesar de haver grupos bons na Suécia e outros países que já estão nos Estados Unidos, pronto, que estão aí nesse caminho, mas penso que será por aí a novidade, ou seja, tentar ter alguma ideia conciliadora entre estes dois campos. Bastante, ou seja, isso é outra coisa, ou seja, é outro assunto realmente importante do conhecimento científico, ou seja, nós estamos limitados pelas técnicas que temos, não é? Ou seja, estamos limitados, a pessoa pode ter, é sempre o que eu digo também nas aulas e no laboratório, mas, ou seja, a pessoa pode ter muito boas ideias, mas se nós conseguimos pôr em prática, ficam só no papel, não é? Ou seja, no meu pós-doc anterior, quando estive em Lisboa, ou seja, em Espanha, tinha muitas condições, dá para fazer trabalhos muito complexos, com modelos animais muito complexos, com ratinhos muito envelhecidos, que duram 3 anos. Quando fui para Lisboa já tínhamos uma limitação para o uso de ratinhos que estão envelhecidos, ou seja, tive que adaptar um bocadinho o trabalho a culturas celulares. E quando iniciei em Aveiro, em 2018, tive, ou seja, relativamente o mesmo problema, o biotério, ou seja, aqui o problema é diferente porque o Instituto é relativamente novo, ainda estamos a tentar
que o Instituto funcione, digamos, ele funciona, mas estamos ainda a otimizar, a limar algumas arestas. Temos limitações do biotério, o biotério é fantástico, mas ainda não está, ou seja, é novo e ainda estamos a tentar otimizar. E temos essas limitações que acabam por se refletir no trabalho que podemos realizar, não é? E pronto, claro que isso é uma limitação grande das técnicas. Maioritariamente o meu trabalho está a ser realizado com linhas solares, mas eu espero agora como esta situação da pandemia não ajudou, mas eu espero após o verão e no início de 2021 já iniciar algum trabalho com ratinhos aqui em Aveiro. Eu espero ainda ser durante este ano. E depois acaba por facilitar, ou seja, podemos responder a perguntas diferentes, não é? Estas células permitem-nos responder a algumas perguntas. O ratinho tem vantagens, tem desvantagens, mas quando queremos olhar para o efeito sistémico, não é? Se há alguma coisa que influencia a sobrevivência, temos que olhar para um modelo mais complexo, não é? Nas células, há muitas variáveis. É por estranho que pareça, nas células qualquer variável cria uma resposta. No ratinho é mais complicado. Se alguma coisa cria uma resposta é porque tem um papel mais forte, digamos, mais preponderante. Sim, ou seja, a resposta é mais ou menos idêntica à da segunda ou terceira pergunta, ou seja, isto... Como é que eu ia responder a isto? Há pessoas que acabam por mudar muito a linha de investigação, mas normalmente não se muda, não é? Porque isto é um acumular de coisas, é um acumular de conhecimento, não é? É como você está a fazer a licenciatura, ou seja, o vosso objetivo se calhar é continuarem em alguma área idêntica ao que estudaram, não é? Podem fazer uma coisa completamente diferente, agora ou seja, em vários países que gostam, pessoas com licenciaturas em biomedicina vão trabalhar para bancos, etc. Ou seja, coisas diferentes porque o conhecimento pode ser adaptado. Mas quando se faz conhecimento científico é um pouco mais complexo, porque o nosso conhecimento é o acumular dos diferentes conhecimentos que nós fomos adquirindo durante o doutoramento, durante os pós-docs, antes do doutoramento. E já nem lembro qual é que era a pergunta, peço desculpa, era como é que... Não há problema. No percurso académico, o trabalho anterior, exatamente. Pronto, dito isto, claro, isto é um pouco, ou seja, é usar o conhecimento que eu já tenho para desenhar perguntas novas que ainda não foram respondidas, não é? Só que essas perguntas não vêm do nada, vêm deste acumular de conhecimento que eu já tive. Ou seja, claro, quanto mais informação e mais experiência tenho, se calhar consigo fazer perguntas, ou seja, mais novas, que ainda não foram respondidas, ou mais complexas, não é? E será um bocadinho isso, ou seja, temos de estar sempre updated, não é? Saber o que é que os outros grupos estão a publicar, para saber até que ponto é que o que nós estamos também a fazer não tem um paralelismo, ou seja, é complementar ao que está a ser feito e ajuda a ir um passo mais à frente, ou seja, tentamos utilizar o conhecimento para avançar e ao mesmo tempo estar sempre informado sobre o que está a ser feito por grupos parecidos com o nosso, ou seja, grupos que têm linhas de investigação idênticas, para não haver overlap. Às vezes acontece, mas tentamos sempre avançar com isso. Ou seja, é bastante complexo esta translação experimental, não é? Ou seja, se passar das células para modelos e de modelos para humanos, claro que as notícias quando são vendidas, a pessoa pensa logo, isto vai ser logo tudo adaptado para humanos, é fantástico. Como tem acontecido muito agora com a pandemia, não é? Das vacinas, a vacina vai sair em 2 semanas, num mês, afinal já só sai daqui a 5 anos, ou se calhar não sai. Ou seja, é um bocadinho a expectativa das pessoas e a informação realmente verdadeira, não é? Ou seja, a informação que sai do laboratório. Ou seja, e vocês já devem ter conhecimento disso, que é bastante complicado, ou seja, a translação direta entre os modelos e os humanos. No que toca, por exemplo, à biologia dos telómeros, é muito complicado, ou seja, os telómeros que estão a ser usados em humanos neste momento, penso que vos comentei isto quando comentei na licenciatura, que houve de facto uma pessoa que diz que tentou levar a um aumento dos telómeros, mas isso parece que foi um bocado de propaganda, ou seja, foi um tipo de publicidade gratuita à empresa dela, ninguém sabe se é verdade ou não. O que se tenta fazer, os telómeros, principalmente em humanos, é mais como biomarcadores,
como se fossem, ou seja, e pensa-se que é por aí que, mesmo aí, há muitos resultados contraditórios, ok? Mas é o que está a tentar ser feito, ou seja, são empresas que fazem, que medem o tamanho dos telómeros às pessoas e medem diferentes time points, e isso acaba por ser uma ideia de como é que a pessoa está, ou seja, da idade biológica, porque há sempre temos que distinguir a idade biológica e a idade cronológica, ou seja, se a idade real que temos se reflete na idade das nossas células, e é isso que eles querem ver, ou seja, dizer, você tem 40 anos, mas os seus tecidos estão degradados como uma pessoa de 70, ok? Você tem que ter cuidado. Ou, por outro lado, você tem 70, mas está aqui fresco, ok? Por isso, é um bocadinho por aí, querem usar os telómeros um bocadinho para tentar perceber qual é que é a verdadeira idade dos tecidos. Mas, como digo, mesmo isso está muita contradição, e há empresas que dizem que isso não tem valor científico ou biológico, outras que vendem essa técnica. Portanto, essa parte dos telómeros penso que é o que está a ter mais avanço para humanos. Depois há outras estratégias anti-envelhecimento que isso aí já são mais fáceis de realizar em humanos, por exemplo, a restrição calórica, que há aquelas adaptações que vocês veem nas empresas, aquelas grandes empresas tecnológicas nos Estados Unidos, há muitos CEOs que fazem, que é one day fasting, ou seja, há adaptações, não é só diminuir a quantidade de restrição calórica, ou seja, aquele conhecimento, ou seja, foi visto que quando diminuímos a quantidade de calorias, que isso reflete no bem-estar dos tecidos. Os tecidos ficam, ou seja, ficam mais novos, digamos. Só que a restrição calórica, normalmente em ratinhos, é contínua, ou seja, diminuímos a quantidade de comida durante muito tempo. Só que agora o que já foi visto é que não é necessário fazer uma estratégia tão radical, ou seja, deve haver esta diminuição contínua, mas funciona também se for, por exemplo, one day fast, só um dia sem comer, ou 30 horas ou 20 horas sem qualquer alimento, e depois retomar, que isso é suficiente. Eu penso que nisso já há um grande grupo de pessoas que está a adotar. Agora, se isso se reflete num bem-estar, ou seja, reflete-se num bem-estar pessoal, não é? Porque estamos a seguir um plano, e isso acaba a nível psicológico de ser bom, não é? E se nós estamos bem a nível bem-estar psicológico, mas estamos bem a nível de bem-estar físico. Agora, se isso se reflete diretamente num bem-estar físico, se há mesmo uma adaptação dos tecidos, ou seja, isso em ratinhos foi de facto comprovado, em humanos é sempre bastante complexo, porque é impossível controlar as variáveis, são muitas variáveis, não temos grupos fechados, não há grupo controle, ou seja, não há grupo controle, não dá para utilizar o conhecimento científico, é um pouco mais conhecimento correlacionado, ou seja, podemos correlacionar se essas pessoas estão melhor do que as pessoas que têm uma alimentação, digamos, normal, ou que comem todos os dias. Mas pronto, dito isto, há algumas estratégias que se podem adaptar ao humano, também há alguns medicamentos que algumas pessoas já estão a tomar, também têm um efeito de caloric restriction, mas os estudos em humanos acabam por ser, ou seja, não há são difíceis de ser seguidos cientificamente, ok? Por isso, esta translação ainda é difícil, é relativamente complexa. Isso é uma boa pergunta. E as outras também não é só esta. Eu também falei disto na licenciatura o ano passado, porque isso também é um tema bastante... Eu não sou crítico nem positivo nestes, ou seja, são temas complexos. Tudo o que é... Tal como as empresas farmacêuticas, são tudo temas complexos. Nós estamos a utilizar o conhecimento científico para fazer uma empresa ou para vender um produto. E a partir desse ponto... já estamos um bocadinho a ir contra a ciência, não é? Porque a ciência é suposto não ter esta versão comercial, ou seja, é suposto ser conhecimento por conhecimento. Dito isto, ou seja, claro que isso basicamente é uma balança, não é? Há as empresas que vendem a parte positiva das células e que de facto são usadas, em alguns casos muito específicos, normalmente em doenças do sangue, maioritariamente, que podem ser usadas a nível autólogo ou halogénico, ou seja, podem ser usadas no próprio doente, ou de ser como uma base de dados, uma base de um banco de células estaminais
pode ser usado para outras pessoas com doenças do sangue, também pode ser usado para outro tipo de doenças neurodegenerativas, mas claro, depois temos a outra parte da balança, que são as pessoas mais críticas, que dizem que a probabilidade de usar é muito, muito baixa, ou seja, que muitas das doenças ou seja, não podem ser respondidas com isto, ou seja, se eu nascer com uma doença congénita, entre aspas, uma mutação, estas células já vão refletir essa mutação, ou seja, não vão poder ser usadas para corrigir esta doença, só podem ser usadas para corrigir casos muito particulares. E depois há sempre a limitação também de quanto tempo é que estas células se podem guardar, não é? Ou seja, muitas vezes quando nós temos, ou seja, quando queremos usar as células já temos uma limitação a estarem há 10 anos ou há mais tempo em nitrogênio, não sei neste momento quanto tempo é que guardam as células, mas será mais do que isso, certamente. Por isso acaba por ser uma decisão dos pais, com a informação que têm naquele momento, não é? Ou seja, quando eu tenho 3 filhos ou seja, do primeiro guardei, estávamos em Espanha, e de facto, ou seja, isso joga um bocadinho com a parte sentimental, não é? Ou seja, é utilizar a ciência com o medo, digamos. Eu não gosto muito de lidar com o medo, mas uma pessoa quando vai a clínicas, ou seja, tem lá os panfletos que pode ajudar, e se não tiver, pode acontecer A, B, C e D, e nós de facto fizemos. Entretanto, nem sei das células, já saí, já estou em Portugal, e as células ficaram lá num banco em Espanha ou na Bélgica, naquela altura, acho que eram enviadas para a Bélgica. E jogam com esse medo. Depois tive mais 2 filhos cá em Portugal e já não fiz. Ou seja, eu acho que acaba por ser uma decisão, não tenho nada contra as empresas, eu acho que elas até usam bem o dinheiro que têm. Ainda agora, por exemplo, nesta questão do Covid, houve a empresa Primeira Terminal que fez a investigação, utilizou algum material do que tinha para desenvolver terapias regenerativas. Eu acho que isso é um ponto bastante positivo desta empresa, é usarem o dinheiro, utilizarem alguma parte dos lucros e utilizarem algum material que têm para fazer investigação, para avançarem com medicina regenerativa, para perceberem realmente o uso que estas células estaminais possam ter. Por outros, tem a parte negativa, que é a parte inicial, não é? De guardar as células, que de facto se têm uso ou não, mas, ou seja, eu não sei, penso que é uma decisão. Podem ser usadas, não estou a dizer que não são, ou seja, a probabilidade é muito baixa, mas podem, ou seja, têm uma utilidade. Claro que se for utilizada, se acabarem por ser úteis, em alguns casos, já têm, ou seja, já tiveram uma vantagem em ter sido guardadas naquela altura. Não é? Agora não têm a utilidade que se calhar querem vender, não é assim uma coisa tão provável de acontecer, mas tem alguma utilidade, sim. Sim, eu acho que a investigação e envelhecimento tem avançado muito durante os últimos anos, não é? Ou seja, normalmente a maior parte dos grupos focavam-se em aspectos do envelhecimento, as pessoas focavam-se em cancro ou doenças degenerativas, e agora tem havido cada vez mais uma tendência para utilizar a umbrella, o chapéu do envelhecimento. Os grupos trabalham em envelhecimento, ou seja, fazem basicamente o mesmo que estão a fazer, mas dizem que trabalham em envelhecimento, que é melhor, ou seja, acaba por cobrir diferentes áreas e permite alguma divergência, porque são protegidos pelo envelhecimento, digamos, pelo conhecimento do envelhecimento. E também tem atraído muitos fundos, por isso é que os grupos têm variado um pouco, ou seja, até há alguns anos não havia quase ninguém a trabalhar em envelhecimento propriamente dito, havia poucos grupos, alguns em Lisboa, no IGC, ou seja, outros grupos no envelhecimento mais celular. E agora houve aqui um boom, não é? Houve aqui em Aveiro já houve grupos, mas principalmente em Coimbra, vão fazer o centro, ou seja, aquele centro gigantesco de envelhecimento, e há lá grupos muito fortes a trabalhar em envelhecimento. Claro que a ideia principal, outra vez, a ideia principal do conhecimento científico é mesmo, nem é tanto afetar o tempo de vida dos humanos, não é? Porque, ou seja, o papel da ciência não será ou seja, estender
o tempo de vida, isso não é uma pergunta científica, penso eu. Há grupos que tentam fazer isto, mas eu penso que a pergunta não será essa. A pergunta será mais proteger das doenças do envelhecimento, que foi exatamente o que comentaram, não é? Ou seja, inevitavelmente, claro que se vamos proteger doenças de envelhecimento, vamos levar a um aumento do tempo de vida, não é? Pelo menos do tempo de vida médio. As pessoas, em vez de morrer a partir dos 60, se não tiverem doenças, se calhar morrem só a partir dos 80, morrem de outras coisas, de algumas doenças degenerativas ou alguma coisa que é impossível de controlar ou de corrigir com o conhecimento que temos. Mas levará inevitavelmente a uma extensão. E isso já se usa, ou seja, já se usa principalmente na parte da alimentação, outra vez voltando à parte da restrição, mas os cuidados alimentares, a quantidade de gorduras, ou seja, há controlos mesmo a nível dos governos de gordura, de açúcares, e vocês já viram isso em máquinas nas escolas, nos hospitais, também do tabaco, ou seja, são coisas indiretas e não estão relacionadas com o envelhecimento em si, portanto, estão mais relacionadas com a saúde, digamos. Ou seja, mas já se percebe como é que isso pode afetar o processo, a nossa biologia, e são coisas que vão ser adaptadas para vivermos melhor e mais tempo. Agora, técnicas mais avançadas, digamos, de regeneração direta ou de substituição de órgãos por órgãos in vitro, isso ainda não temos, ou seja, não temos capacidade de realizar, não é? Ou seja, depois, acima de tudo, é tentar adaptar o conhecimento que temos de algumas moléculas ou de algumas vias que podem ser alteradas pela alimentação ou por outro tipo de atividade física ou redução do stress, e tentar adaptar isso às comunidades, não é? Será mais por aí, mais fácil do que estar a dar compostos ou compostos químicos, que neste momento ainda não se dão para o envelhecimento, não se para doenças específicas, porque, como comentei na licenciatura, o envelhecimento não é uma doença, não é? Temos as doenças do envelhecimento e cada uma é tratada separadamente. Depois, claro que há estratégias de comunidade que se tenta reduzir o número de doenças, ou seja, tentamos que as pessoas não desenvolvam estas doenças, não é? Envelhecimento, para dar uma dica mais em geral. Não, fazer investigação em Portugal em geral é relativamente, não é só em Portugal, não vou dizer, não estou contra o governo ou contra os ministérios aqui, porque a situação é um pouco mais abrangente aos outros países. É abrangente e é semelhante a alguns países, ainda as coisas funcionam um bocadinho melhor. Mas aqui é bastante complexo, ok? Porque ainda, ou seja, os estudantes terminam, normalmente fazem um mestrado que não é, ou seja, não recebem salário, não é? Depois tem que ir para um doutoramento que já é pago, e a seguir ao doutoramento depois já há pós-docs e é tudo com contratos pequenos, não há carreira de investigação em Portugal, e penso que isso é uma opção, ou seja, há muito poucos investigadores de carreira que são contratos a tempo indeterminado, ou seja, normalmente são contratos a tempo certo, ou seja, são contratos com um início e com um fim. Isso por um lado é bom, porquê? Porque cria competição nos cientistas, não é? Ou seja, têm que estar sempre a produzir para serem os melhores, mas por outro lado cria instabilidade, porque mesmo que a pessoa seja muito bom, nunca consegue entrar, ser investigador a tempo inteiro. Por isso, neste país, ou seja, a carreira de professor universitário, basicamente os professores universitários têm que fazer investigação. Isso acaba, ou seja, funciona, ou seja, bem, mas tem que haver uma partilha, tem que haver uma partilha do tempo entre a parte letiva e a parte de investigação, não é? E às vezes a investigação necessita mais tempo para poder avançar mais rápido. Por isso, dito isto, a maior parte da investigação boa, ou seja, os institutos grandes neste país são investigadores que estão a tempo inteiro. Para chegar aí, ou seja, para chegar aí é um percurso que entra com uma grande percentagem de vontade, não é? Ou seja, é preciso vocês terem vontade de chegarem aí, também entra com sorte, porque a pessoa a sorte é sempre necessária na vida, não é? E a sorte acaba basicamente por vocês escolherem às vezes os laboratórios certos na altura certa, não é? Ou seja, vocês percebem, ou seja, vocês gostam de uma área, depois podem ter a sorte, vocês podem trabalhar muito, têm que trabalhar muito, e depois podem ter a sorte de ir para um laboratório que está, por exemplo, a acabar um projeto muito, muito grande, uma coisa com uma novidade
ser um projeto com muita novidade e vocês entrarem naquela altura, fazerem meia dúzia de experiências e virem num paper, porque depois acaba por funcionar tudo com as publicações científicas, não é? E podem ter sorte em virem em grandes papers e isso depois ajuda-vos a crescer. Também podem ter o azar de trabalharem muito e não darem nada, não é? E depois aí têm que reconsiderar o que é que vão fazer para o futuro. Ou seja, dito isto, a investigação científica em geral em Portugal acaba por ser uma mistura entre trabalho, vontade. Muito provavelmente terão de sair do país, não é? Para terem, se querem continuar a investigação de topo, é quase recomendado, entre aspas, que tenham conhecimento no exterior, não é? Porque os laboratórios funcionam de maneira diferente, têm um financiamento diferente, são maiores, têm outras técnicas e é quase recomendado que se passe um período no estrangeiro. E depois é um bocado também a sorte de haver a posição naquela altura ou conseguirem ter um contrato competitivo aqui no país, que neste momento há bastantes, alguns cursos, há outros competitivos a tempo incerto, noutras áreas, mas que poderão realizar a investigação. Especificamente na área do envelhecimento, é uma área que, como também está a avançar, há vários institutos em Lisboa, em Coimbra principalmente, aqui em Aveiro também há alguns grupos a trabalhar em envelhecimento, que é uma área que está francamente a crescer. As áreas crescem porque o financiamento cresce, não é? Ou seja, há muito financiamento. Agora não sei, com a situação do Covid, agora parece que foi tudo direcionado para lá, não é? Para a investigação em Covid, mas não se pode esquecer que já foi o que disse a minha chefe de Espanha, que nós vamos resolver esta situação do Covid e as pessoas vão continuar a morrer de outras doenças, não é? De coração, de cancro. Ou seja, a pessoa não pode descurar a investigação de outras áreas. E antes desta situação, quando as coisas estavam mais normalizadas, havia muito dinheiro para a investigação em envelhecimento, ou seja, o envelhecimento como um todo, para procurar biomarcadores, para procurar vias específicas que afetassem o envelhecimento. E houve muitos grupos que utilizaram isso para se financiarem, não é? Ou seja, para crescerem por aí, ou seja, e eu penso que não é uma área, que uma área continua a ser, uma área que continua em expansão, sim, e como é uma área tão abrangente, penso que é uma área que faz sentido, porque nós conseguimos, ou seja, o Instituto de Envelhecimento trabalha em todas as doenças do envelhecimento e procura algumas vias que sejam conciliadoras entre todas as áreas, ou seja, o conhecimento que irá sair destes projetos permitirá responder a muitas respostas, permitirá responder a muitas questões ao mesmo tempo, não é? Ou seja, como é que influencia as doenças do envelhecimento, como é que influencia o processo do envelhecimento, que doenças é que influencia, como é que as doenças muitas vezes se relacionam, não é? Ou seja, penso que será por aí. Ok, nós já não temos mais perguntas, já terminamos. Também a reunião do Zoom, portanto, vai terminar. Professora, muito obrigada, foi muito interessante, esclarecedor.